Oi, tudo bem? Vamos falar sobre cinema, vamos falar sobre streaming para a gente saber o que tá rolando nas telonas e nas telinhas. A primeira dica para você é de um longa-metragem chamado Sombras de um Crime. A direção é do Neil Jordan, o diretor oscarizado por Traídos pelo Desejo, que já mostrou a sua capacidade de produção. E aqui, em Sombras de um Crime, ele coloca o talento e a força de Liam Neeson na figura de um detetive particular, que é contratado por uma filha de uma decadente atriz de Hollywood para tentar encontrar o seu amante. Então você já imaginou, é uma reviravolta aí de personagens que surgem, situações que envolvem o drama, que envolvem a ação também, mas logicamente não é o Liam Neeson que você conhece, daquelas loucuras de vinganças e de buscas frenéticas nas quais ele se envolve. Então, Sombra de um Crime é aquele policial noir, né? Onde você tem a possibilidade de se identificar com alguns dos personagens e tentar encontrar na trama a resolução dos principais problemas que surgem ali. E o pano de fundo é Hollywood. Então, também quem gosta de cinema vai gostar do filme. A segunda estreia que está aí esperada no cinema pelos amantes do gênero é O Urso do Pó Branco. É direção da Elizabeth Banks, baseado em um acontecimento real, que faz aí aquele cinema chamado terrir, né? Onde você tem alguma coisa cômica, mas também tem alguma coisa aí que pode ser movido à ação, terror e suspense, né? Nesse caso, a história real é baseado em Estados Unidos, lá anos 1980, o contexto é muita droga, muita cocaína, muito crack e o tráfico internacional. E aí o que aconteceu lá foi que uma dessas remessas de droga que estava em um avião acabou sendo derramada e no filme o urso acaba então ingerindo uma quantidade importante dessas drogas. Aí tem cenas bem violentas, tem cenas que beiram o cômico e tudo isso acaba então gerando aí uma trama que pode agradar quem gosta desse tipo de gênero, né? Quem está no elenco é o Shea Jackson Jr., Kerry Russell e Christian Convery. Já os parceiros do terror mais forte e verdadeiro podem gostar de A Primeira Comunhão. É um filme espanhol dirigido pelo Víctor Garcia, que reúne aí um elenco juvenil para tratar de um tema de terror. A base da trama é uma cidadezinha lá no interior da Espanha, como outra qualquer, né? Em que uma menina vai morar nessa cidade, não está muito ambientada, tenta se enturmar e ao final sai com alguns desses novos amigos na balada noturna e depois na volta encontram aí uma situação um pouco macabra, né? Acabam encontrando uma boneca representando uma primeira comunhão e depois desse encontro nada se torna natural e tranquilo na vida dessas meninas. Então, é aquele tipo de terror que depois desse ponto-chave do acontecimento, nada é o esperado. Então, prepare-se para momentos de susto nessa produção que mostra o vigor da produção espanhola contemporânea, que a gente tem visto muito no streaming e também agora chegando aos nossos cinemas. Falando em filmes brasileiros, tem duas muito boas dicas para você. A primeira é a estreia nas telonas do filme Noites Alienígenas, que foi o vencedor do Festival de Cinema de Gramado do ano passado. A direção é do Sérgio Carvalho e tem um detalhe, é o primeiro longa-metragem do Acre, que acaba estando na tela e ganhando então prêmios e agora trazendo um cinema que muita gente não conhece, né? Na trama fica exposta uma Amazônia urbana, tá? Que tem ali violência, que não é aquela Amazônia das árvores derrubadas que a gente vê nas telenotícias e nas notícias em geral, mas sim uma Amazônia urbana,
guerrilhas, com algumas situações aí de conflito, aonde jovens também tentam ganhar a sua vida e encontrar o seu futuro em meio a tudo isso. Quem está no elenco é Gabriel Knox, Gleice Damasceno e um dos grandes atores do cinema e do teatro brasileiro, Chico Dias. O filme foi, lembrando, o vencedor do Festival de Gramado do ano passado. A outra produção brasileira que merece ser vista, que chega às telas, é um documentário chamado O Circo Voltou. Para quem gosta desse universo circense e de conhecer novas histórias, pode se interessar muito pelo trabalho do diretor Paulo Caldas. Ele foi lá, então, buscar referências nos anos 30, né, do século passado, em que um casal de jovens no sertão alagoano se encantou com a passagem de um circo. E até aí, tudo normal e já visto em outras tramas, né? O que sim é que, aparentemente, o diferencial total é que eram indígenas, né? 2 jovens indígenas de Palmeira dos Índios. E aí, eles acabam, então, entrando nesse universo e descobrindo aí como é diferente e como é interessante essa troca cultural que se dá nessa relação. Então, o filme mostra o Zé Wilson, que é quem domina esse circo, e acaba, então, com a sua trupe saindo de São Paulo rumo a Major Isidoro, atravessando e mostrando, então, um Brasil profundo. Personagens fortes e uma cena importante dentro do Brasil. Um documentário com muito fôlego para tratar um tema que não é muito visto nas nossas telonas. E para você que está ligado aí também no streaming, a dica é O Agente Noturno. O Agente Noturno é uma série dramática que está lá na Netflix, na sua primeira temporada, baseada nos romances de Matthew Quirk. Se você é um amante do estilo Jack Bauer, lá dos 24 Horas, você lembra? Você pode até gostar desses 10 primeiros episódios em que o personagem principal da trama, que é um agente do FBI, chamado Peter Sutherland, e olha só o sobrenome dele, né? Sutherland, quer dizer, já leva você a esse universo do 24 Horas. É vivido pelo ator Gabriel Basso. Ele acaba entrando numa rede de intrigas que acaba mostrando como a Casa Branca, naquele momento, está repleta de traidores. Então, ação, muito pouco romance, mas sim uma aventura de espionagem que vai se construindo na tela. Não espere aquela velocidade do trabalho de Jack Bauer em 24 horas, mas sim a trama de espionagem e de personagens que nos surpreendem nessa tela de política, economia e de mundialização dos problemas. O Agente Noturno da Netflix. Ok, essas são as dicas para você, tanto nas telonas quanto nas telinhas, do que está chegando e o que merece ser visto para você conhecer um pouco mais esse universo cinematográfico que está lá nos cinemas e que está também no seu streaming. Vai lá, assiste e me fala. Tchau!